Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo de número 8. A todos os internautas que estão conectados neste momento na internet, estejam atentos para o que Deus estará a fazer em vossas vidas, casas, residências, apartamentos, nas ruas e dentro deste ginásio. Uma grande obra o Senhor tem a realizar. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojarão. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Repita comigo: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém. Aquele que puder tomar assento, assim faça. O texto do qual eu acabei de fazer menção, uma palavra que está ardendo dentro do meu coração, orando ao Senhor e perguntando a Deus qual seria a meta para ser traçada no dia de hoje. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que ano após ano, mês após meses, dia após dias, está crescendo a cada instante na face da terra. Homens, perseguições têm se levantado de forma direta e indireta contra o povo do Senhor. O tratado de Deus é um tratado sério. Não se pode tocar no que Deus ama, no que Deus se apraz e no que Deus gosta. A palavra de Deus no Antigo Testamento, na aliança passada, durante séculos e anos, Israel tornou-se o selo da advertência do Senhor. Deus de olho em Israel para cuidar, para guardar, proteger, e que ninguém tente tocar na sua nação. Jacó, de maneira carinhosa, um dia Deus falou para Isaías: meu bichinho. É um trato do Senhor, não é um menosprezo. Deus está zelando pelo seu povo. Deus está colocando debaixo das suas mãos, das suas asas, para que ninguém tenha o seu povo como simplesmente um povo alheio. O povo do Senhor é um povo bem guardado, bem protegido, é um povo bem zelado. Quando eu falo da menina dos olhos do Senhor, me preocupou a entender a minha visão, os nossos olhos, a parte sensível do nosso corpo, visto que o corpo humano tem 5 sentidos, e entre os 5 sentidos do corpo humano está o que se chama o olho, o olhar. E esta parte é intocável, porque sendo ela ferida, pode atingir toda a reação do corpo. Segundo um dos maiores filósofos da terra, ele foi bem explícito quando ele escreveu dizendo que os olhos é a janela do corpo. É bem verdade que o ser humano foi montado categoricamente pelo Senhor para ser uma criatura adoradora. No Antigo Testamento, Deus falava com os profetas por 3 tipos de visão. A primeira visão era chamada visão biológica, quando Deus utilizava os olhos dos homens para enxergar as coisas tridimensionais e sobrenaturais. A segunda visão foi chamada visão paraclética, quando Deus abriu os olhos espirituais de Israel para enxergar coisas além das suas possibilidades. E na terceira visão foi chamada visão espécrita, é uma visão fantasmagórica. Nós não enxergamos fantasma, não existe barreiras, não existe muros, não existe muralhas, não existe alavanques, não existe mar, não existe Faraó, não tem Nabucodonosor, não existe César, não existe Herodes, não existe Senaqueribe, não existe Bush, não existe Papa, não existe reinos nem rainhas que consigam impedir a marcha de um povo valente na face da terra. A igreja do Senhor é bem protegida. Agora veja os senhores, a parte mais sensível do corpo humano se chama os nossos olhos. Agora veja, eu quero dar um tema para a mensagem e pregar sobre menina missionária. Levante a mão direita bem alto lá em cima e dê um grito: menina missionária. Senhoras e senhores, oh aleluia. Segundo a teoria humana,
O olho humano é dividido em 9 partes. A primeira parte do olho humano é chamado de pálpebras. As nossas pálpebras são simplesmente uma pele sensível, o qual lubrifica o globo do olho para que não temos secreções e não venhamos ter danificações no nosso olhar. A segunda parte do olho se chama esclera. A esclera é o globo gelatinoso, o qual se chama globo polar, que está qualificado todas as reações dos nossos olhos. A terceira parte do olho se chama retina. A retina é uma neblina simples ocular, transparente, que segura todas as lágrimas, o quais sai pelas lacrimejantes, para que possamos ter uma visão melhor. A quarta parte do olho se chama córnea. São exatamente algumas células de veias que conectam as nossas visões, para que possamos discernir as cores vermelho, verde, amarelo, azul, e o nosso cérebro seja decodificado a entender a lembrança de um dia anterior. A quarta parte, a quinta parte do olho é chamada de íris. A íris é o que divide as cores dos nossos olhos. A íris é o que faz os nossos olhos ter mais melanina. Quem tem menos melanina, os seus olhos podem se tornar verde, azul ou um pouco amarelo. Quem tem mais melanina, seus olhos se tornam preto ou pode se tornar castanho. Esta é a sexta parte do olho. A sétima parte do olho é chamada de mácula. A mácula é uma gelatina que está dentro do nosso olho, que guarda todas as reações do sistema humano, para que possamos ter contenção sobre a nossa visão. A oitava parte do olho é chamada de pupila. Olha, bem sabemos que a pupila está bem entre o globo, e esta pupila é chamada de menina dos olhos humanos. A pupila nos faz enxergar acima das nossas potências e reações humanas. A nona parte do olho é chamada de caveira. Esta parte qualifica toda a nossa divisão de olhar. Nosso olho são chamados de parte sensível, por isso que se chama a pupila menina dos nossos olhos. Agora vejam, senhores, quando eu disse menina do olhar de Deus, ou menina missionária, eu trago exatamente a parte sensível. Quando eu falo desta parte sensível, eu estou introduzindo um conteúdo para os dias atuais. Existem 3 doenças que podem destruir a nossa visão. A primeira doença pode ser chamada de cataratas. Essa doença vai causar uma miopia, uma desvinculação, aonde a nossa visão ficará curta e não enxergaremos a distância. A terceira doença é chamada de mosca volante. Essa mosca volante vai romper as nossas córneas e não teremos uma visão segura. Tudo vai se tornar nebuloso, embaçado. Não conseguiremos enxergar nada visual da maneira que precisamos enxergar. A terceira doença se chama glaucoma, pupilas dilatadas. Os olhos podem se tornar inchados, podem se tornar prejudicial, e a nossa visão se tornará opaca, e corremos o risco de perder a nossa visão. A igreja do Senhor Jesus Cristo está exatamente na reta sensível, chamada pupila, a menina dos olhos do Senhor. Quando eu falo de menina, eu estou falando de 3 posições a qual a igreja assumiu. A primeira posição, a palavra menina, significa sensibilidade, coisa pequena, corpo sensível. É bem diferente um menino para uma menina. Existe uma diferença do masculino para o feminino. O garoto sempre é mais atrevido, o garoto sempre brinca mais, é mais arrogante, é mais brigão, é mais valente, cai e se levanta. O garoto sempre tem mais à disposição. A menina já é mais sensível, está exatamente na palavra do sinônimo. A menina fala de meiguice, a menina fala de carinho, a menina fala de coisas simples. É a menina. Esta é a primeira posição da igreja, sensibilidade. Ora, quando eu estou falando sobre sensibilidade, eu estou dizendo que a igreja é sensível. E se a igreja é sensível, esta teoria não está fora. A primeira sensibilidade da igreja está nos seus olhos, na visão, enxergar as visões de Deus, assim como foi Ezequiel, assim como foi com Daniel, assim como foi com o profeta das lamentações, Jeremias, assim como foi Abacuque, visões. A primeira visão é paraclética, a segunda visão teológica, a terceira visão é espécita. Essas visões são
espirituais. Todo o crescimento de um povo na face da terra, cujo nome se refere à noiva do Senhor, é pela visão, enxergar longe, coisas tremendas, não coisas pequenas, coisas fortes e firmes, que aos olhos dos homens são coisas impossíveis, coisas inefáveis, coisas inexplicáveis. É uma visão ampla, é uma visão aguda, é uma visão buscante. A segunda parte sensível da igreja é a sua audição. Deus fala por visões, pela palavra e pela audição do homem. Está o Senhor à procura de alguém que tem uma audição aguda, para entender todas as suas mensagens. Quando no passado alguém não queria ouvir a voz do Senhor, referia-se a grandes destruições, pessoas que desprezavam a voz de Deus, pessoas que desprezavam os profetas, pessoas que massacravam os homens que o Senhor levantava. Recordo-me que quando na época do sacerdote ali, a Bíblia diz que ele estava com 84 anos de idade, havia se engordado e tinha-se uma cadeira na coluna central do santuário do Senhor. Ofni e Finéias, seus dois filhos, tinham depravado a lei de Deus. Ofni e Finéias não aproveitaram a oportunidade que o seu pai lhe dera. Eu sempre preguei contra Ofni e Finéias e contra o sacerdote ali, mas quando eu comecei a examinar o texto e o conteúdo, eu descobri que o patriarca nada tinha culpa acerca dos dois rebeldes que nasceram das suas entranhas, de dentro da sua casa. Assim como qualquer pai deseja que seu filho cresça e apareça e desenvolva seu ministério na obra do Senhor, assim foi o sacerdote ali. Mas Ofni e Finéias jogaram uma oportunidade fora. Grande era essa oportunidade, representar a nação de Israel, representar o ministério sacerdotal, honrar a capa do seu pai, que tinha sido fiel ao Senhor. A revolta de Deus não era pela velhice de Eli, a revolta do Senhor não era porque Eli ficou gordo, robusto e caía da cadeira futuramente. A revolta de Deus era porque o santuário passou de santuário a ser um prostíbulo, centro de prostituição, aonde Ofni e Finéias fizeram baderna da casa do Senhor. Ora, foi necessário, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, que Deus levantasse um jovem adolescente na idade de 14 anos por nome de Samuel. Samuel nasceu debaixo de orações, Samuel nasceu debaixo de lágrimas, lamentação de uma mulher chamada Ana. E Samuel dormia exatamente a 2,10 metros da cama onde ele dormia. Ofni e Finéias já eram homens casados, então o auxílio de Eli era simplesmente Samuel. E Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada se apagasse. Israel teve 3 lâmpadas: a primeira lâmpada sacerdotal, a segunda lâmpada profeta, e a terceira lâmpada legislativa, nazireu, juiz do Senhor. Deus desceu pela noite e começou a caminhar dentro do quarto, e Deus estava querendo falar com Eli, Deus estava querendo falar com Ofni e Finéias, mas os seus pecados haviam lhe distanciado do Senhor. Então Deus agora se refere a uma adolescente. Ali está falando de 3 igrejas. A primeira igreja, Eli, uma igreja robusta, enriquecida, forte, famosa, poderosa, intitulada, mas uma igreja gorda e não uma igreja com massa, uma igreja com gordura latente e não uma igreja com conteúdo, uma igreja que cresceu na disposição, uma igreja que cresce na luxúria, uma igreja que cresce no envelhecimento humano, uma igreja que desenvolveu todo o seu trabalho. Ora, estamos numa obra missionária, queremos desenvolver uma grande meta. Nossa meta é ganhar almas para o reino do Senhor, mas nesses últimos dias os homens têm interpretado mal o caminho da verdadeira menina missionária. A preocupação que deveria ser resgatar homens, resgatar mulheres, entrar em rua, becos, atalhos e valados e trazer os pecadores para Cristo, a briga está sendo diferente. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito para Deus: Deus, eu queria que nesses últimos dias tu levantasse pastores, pregadores, até mesmo presidentes de igrejas, de conversões, que brigasse pelas almas, que guerreasse pelas almas. Ao contrário, estão brigando entre si, cada um quer uma cadeira, cada um quer ser tesoureiro, cada um quer ser secretário, cada um quer ser presidente. É